Fatos bíblicos, fake news ou verdades. Fake news em português significa notícias falsas. Hoje estamos numa disputa política para a presidência da República do Brasil. Ninguém se engane. De um lado desta disputa está o diabo com todo o seu exército, composto de demônios e seres humanos como seus instrumentos, utilizando enganos de todos os tipos para tentar manter o Brasil e seus habitantes sob seu domínio. Do outro lado está Deus, os anjos e os aliados humanos, buscando restaurar este país para o domínio do seu dono, que é Deus. Fatos bíblicos, fake news ou verdades. Na composição da raça humana, Deus vem usando homens e mulheres com seus defeitos e virtudes, buscando cumprir seus propósitos na raça humana, até o ser humano interessado em encontrar a perfeição completa na sua restauração espiritual no corpo da ressurreição, mediante o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Na montagem da história do plano da redenção, Deus usou homens com todos os seus defeitos, os quais jamais seriam perdoados por uma raça humana hipócrita que senta no próprio rabo para fazer acusações sobre pecados e erros do passado perdoados por Deus. Noé. A história de Noé aparece registrada no livro de Gênesis, nos capítulos 5 a 10. Noé, após prestação de serviços a Deus, na preservação da raça humana na arca, através da sua família, cometeu erros, e um deles foi quando embriagou-se e amaldiçoou seu filho Cã, formando o povo cananeu. Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 28. Abraão foi escolhido por Deus para ser o patriarca do povo que introduziu o nascimento de Jesus Cristo, o Messias. A história de Abraão, como a de Noé, aparece em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Abraão cometeu alguns erros, nos quais foram exortados e perdoados por Deus. Deus levou Abrão e sua esposa para cumprir seus propósitos para a terra de Canaã. Porém, Abraão levou Ló com ele sem o consentimento de Deus. Por causa da fome em Canaã, Abrão e sua esposa se refugiaram no Egito quando Abrão mentiu ao rei que Sarai era sua irmã. Gênesis 12, versículos 10 a 20. Para adiantar o cumprimento da promessa de Deus, sem o consentimento de Deus, Abraão teve um filho com a empregada Agar, a egípcia. Gênesis capítulo 16, versículo 4. Após esses 3 erros mencionados na Bíblia, Deus chamou a atenção de Abraão, corrigiu-lhe e mudou o seu nome de Abrão para Abraão, porque Abrão aceitou a correção de Deus quando disse: anda em minha presença e sê perfeito. O nome Abrão ou Abraão significa pai de uma grande nação. E também mudou o nome de Sarai, que significava a contenciosa, para Sara, minha princesa. Judá. A história de Judá está registrada em Gênesis capítulo 38.
Depois da morte de sua esposa, Judá engravidou, por engano, a sua nora, tendo dela 2 filhos gêmeos, Pérez e Zerá. Desse incesto, Deus deu início à tribo de Judá, da qual nasceu Jesus. Diante disso, vamos questionar Deus? De modo nenhum. Ele é soberano e sabe de todas as coisas. Davi. A história do rei Davi está registrada no livro de 1 Crônicas, com seus feitos em erros e acertos. Os 2 erros em destaques do rei Davi foram o adultério com Batseba e a articulação da morte do seu marido para ficar com sua esposa. Davi foi chamado à atenção, humilhou-se diante de Deus, confessou-lhe seus pecados e Deus o perdoou, fazendo dele o homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, versículo 22. Percebemos que na Bíblia não há fake news, ou seja, notícias falsas. Ela apresenta os bons e maus feitos dos grandes líderes, porém, mostra também o arrependimento dos erros cometidos, justificando-os como os grandes modelos para as nossas vidas ou para todas as vidas humanas. Imaginemos hoje um dos personagens citados, Noé, Abraão, Judá e Davi, um deles disputando no Brasil a presidência da República com um político que se dispõe a trazer falas e práticas do passado de seu adversário e inventando outras falhas com montagens facilitadas pela tecnologia atual para se perpetuar no poder, como já comprovado, visando seus próprios interesses egoístas, sentando-se em cima do seu próprio rabo e se posicionando como santinho para enganar as pessoas ingênuas. Imaginemos a hipocrisia de uma sociedade selecionada fazendo suas avaliações aos personagens bíblicos citados. Noé, homem que amaldiçoou seu próprio filho. Abraão, homem que cometeu 3 erros. E Judá, que cometeu incesto. E a Davi, que mandou matar um homem para tomar dele a mulher. Mesmo que os tais erros repudiados por Deus foram confessados e perdoados, a sociedade selecionada hipócrita no Brasil estaria bradando, fora esse ou fora aquele, mas não fora aquele que nunca confessa seus erros. Estamos diante de 2 candidatos para um deles ser escolhido pelos brasileiros para presidir o Brasil. Ambos cometeram erros no passado. A diferença está hoje nas qualidades de cada um. O passado ficou lá atrás e trouxe-nos lições para não cometer os mesmos erros, ou seja, e trouxe-lhes lições para não cometer os mesmos erros hoje. Será que o candidato que Deus escolheu é o mesmo que você vai escolher também no próximo dia eleitoral? Encerro esta exposição citando a promessa de Deus a Abraão, registrada em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e te abençoarei, e farei grande o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoareis os que te amaldiçoarem. Em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Será que o seu candidato escolhido será bênção para todas as famílias da terra? Ou especialmente para as famílias do Brasil?